Esse projeto aqui é 1/4. Andando por sobre as águas. Quando Jesus se aproxima, é uma Aqui é autorrevelação de 1/4. Jesus. Ele diz, sou eu. Isso imediatamente os fez lembrar Ele é daquela de água, você experiência escreveu de tudo Moisés esgoto. Eu não vou na olhar mais sarça essas coisas, ardente, não, quando cara. Deus diz Eu assim, não vou olhar mais essas coisas, eu não. Vocês têm sou, que olhar o projeto de sou. Jesus vocês. diz, sou eu sou. É a essência Imprime, mesmo fica tudo dele. errado, gasta dinheiro e Pedro imprime tudo de ouve a novo. voz de Cristo e pergunta, Aí pede vai para ele, conferir. Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre Planta de as águas. localização. Jesus disse, então vem, Pedro. Então Trabalho Pedro saiu do desenvolvido. barco e começou a caminhar por sobre as águas. Mas de repente Pedro desvia sua atenção de Cristo Isso aqui e eu já se deu ok, não concentra na dei? força do vento e na força das Sim. ondas. Sim. Quantas vezes, ao passarmos pela aflição, 2/4. fazemos como Pedro, olhamos para as ondas, em vez de manter os olhos fixos no Salvador? Outro comentário nos diz o seguinte aqui. O texto diz, aqueles que deixam de compreender sua contínua dependência de Deus Ok. serão vencidos pela Cadê o tentação. memorial? Eu imagino que naquele momento esse texto está no livro Desejar Todos Eu enviei junto também. 99. Eu imagino que naquele momento Pedro, O memorial eu já cheguei a olhar em algum momento? confiante que era Olhou Já. semana passada. Cristo, e andar por si Já próprio deu ok? sobre as águas, Você tinha corrigido percebe algumas a coisas, força do mas na vento, parte da ele assinatura lá percebe e a tinha força pedido para da onda, colocar por 2 caixas desviar de o olhar de 500 Cristo, ele litros. começa a afundar. Então Cristo Mas vem o em cálculo seu mesmo socorro. E estava Pedro certo. clama, mestre, Senhor, salva-me, salva-me. Ainda neste mesmo livro, nos diz que é o resultado das provações diárias que determina a vitória ou derrota na grande crise da vida. Sabe, são as pequenas crises do dia a dia, as pequenas provações do dia a dia, que vão determinar naquele grande dia, naquela grande crise, se vamos obter a vitória ou a derrota. Lembre-se, Satanás é um estrategista. Ele vai tentar tirar vantagem de nossos traços de caráter herdados e cultivados. Ele deseja nos cegar para nossos defeitos e necessidades. Assim como Pedro, que era autoconfiante. Somente compreendendo nossa própria fraqueza e olhando firmemente para Jesus, podemos caminhar com segurança. Livro Desejados das Nações, página 259. É unicamente compreendendo nossa própria fraqueza e olhando firmemente para Jesus que podemos caminhar com segurança. Pedro estava sendo preparado para a grande crise de sua vida. Vejamos um pouquinho sobre as experiências de Pedro. No início do ministério de Cristo, Jesus cura a sogra de Pedro. Agora, neste episódio, Pedro caminha por sobre as águas. Em outro contexto, Pedro contempla a glória de Cristo na transfiguração. Pedro encontra também uma moeda na boca de um peixe para pagar um pouco. Fossa cego, 1,20 m por 1,90 m, lá é Lugar 1,55 m, não? no Memorial? anzol e você vai pegar um starter dentro Filtro da boca 1,20 de um por peixe. 1,20 m. Acho que é Isso aqui, ó. aconteceu conforme Jesus havia dito. E aquilo, obviamente, despertou no coração de Pedro aquela convicção a respeito de que Jesus era o Filho de Deus. Pedro também, neste milagre, ele participa da entrega dos pães e peixes que foram multiplicados por Jesus. Filtro Pedro estava 1,20 por sendo 1,20 m. preparado para a grande Fossa de sua vida. E agora o texto nos fala 1,20 de que Jesus por ele se 1,55 identifica aqui, ó. como o pão da vida, o pão que desceu do céu. Tá. Eu quero ler Então aqui aqui João capítulo 6, versículo é 47. 1,55 aqui. João capítulo 6, verso 47 ao verso 51. Nos diz assim, em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Isso aconteceu no outro dia. No outro dia, aquelas multidões, vendo que Jesus não estava ali, que os discípulos já haviam partido para o outro lado do lago, aquelas multidões foram até Jesus novamente.
E Jesus, Eu então, ele se mereço. identifica como o pão que desceu do céu. Né? Isso Como aqui nós é lemos ideia. aqui, Tá tudo errado o isso pão aqui. que desceu do céu, verso 47. E ele diz, Deixa eu eu pegar, sou vocês têm o pão da copiado o vida. projeto do menino lá Verso por último. Não sei 49. de onde vocês Os pegaram pais isso. de vocês Então, esse foi o que ele comeram o maná no mandou. deserto Tudo e sem morreram. medida. Este é o pão que desce do céu, para que Tá tudo todo errado. que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do Taxa de céu. gordura. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu É porque darei ele pela tirou as vida do medidas, mundo professor. é Depois que ele vida. colocou de novo. Você Jesus pediu. estava falando Tem do que seu ser o que eu mandei. O sacrifício, que eu mandei, do não é o que ele sangue que mandou. ele O que eu derramaria mandei, na tava cruz do lá. Um monte de Calvário, coisa. Eu mandei da sua cortar. E você carne que copiou do seria errado dele. dilacerada. É, Ele foi o morreria, último. sobre ele Não recairia foi a o último. O iniquidade último de foi o que eu todos mandei. nós. Falei, é pra Ele seguir morreria em esse. nosso lugar. E todo aquele que pela fé Como é que vai se ser? Tá tudo sem apropriasse dos medida. benefícios C, da morte de Cristo, teria a altura útil, que salvação, altura. a Tem que vida escrever os eterna e valores. seria ressuscitado no último dia. Esse discurso se tornou muito forte para os discípulos. Os discípulos começaram a abandonar a Jesus. Então Jesus se volta ali exclusivamente para os 12 e pergunta: vocês também vão querer me Gordura. abandonar? Vocês vão me deixar? Então Pedro faz uma confissão de fé. Uma confissão de fé em Jesus. A expressão é E ele diz o nivelada aqui. seguinte: Senhor, para quem iremos? Verso 68. O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. A salvação é impossível sem uma declaração pública de fé em Jesus Cristo. Aqui é 150, 150, 150. Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Paulo diz: e como você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, E tem nota. você terá Não, tá faltando não, tá certo. com o coração Então, atualizar isso aí tudo, chamar outro atendimento, tá? confessa para Ok. Beleza, professor, obrigado. Nada. Nós temos aqui um relato na Bíblia de um homem que era autoconfiante. E agora no texto de Lucas, capítulo 22, verso 31 a 34, Jesus tem uma conversa particular com Pedro. E diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para temperar as suas